Olá pessoal, bem-vindos de volta. Então, vamos começar aqui a nossa aula 5, falando sobre os conceitos básicos em criminalística. Pessoal, já vimos os conceitos, a natureza científica, conceito científico de criminalística, certo? A definição, inserção da medicina legal. Superadas essas questões terminológicas, vamos agora aos conceitos básicos na criminalística contemporânea, certo? Lembrando que esses termos básicos de criminalística vão se confundir um pouco com termos jurídicos, vão se confundir com termos técnicos de algumas áreas do conhecimento, então vamos com calma, tá bem? Bastante serenidade na hora de analisar termos em criminalística, porque eles são, por excelência, interdisciplinares, certo? Então vamos lá. Prova pericial. Prova jurídica, produzida no curso da investigação policial ou processo judicial, criminal ou civil, certo? Apta a formar o convencimento sobre determinado fato. Pessoal, nós precisamos lembrar primeiramente que a perícia ou a prova pericial, ela se traduz em um laudo, mas a prova pericial, ela envolve o trabalho do perito. Então nós temos atividade pericial e temos a prova. A prova pericial é o produto do trabalho do perito, que se instrumentaliza no processo ou na investigação, nos autos do inquérito, em um laudo. O laudo é o documento, certo? O documento oficial, aonde nós traduzimos o produto, transmitimos o produto do trabalho do perito, ou seja, a prova pericial, a situação jurídica que ela vai provar a existência, certo? Então é o fato jurídico que é criado com base no trabalho do perito, que é designado pela autoridade policial ou judiciária. Lembrando, pessoal, que nós podemos estar falando de uma investigação policial, ou podemos estar falando de um inquérito, ou nós podemos estar falando de um inquérito civil ou militar, podemos estar falando de um processo civil ou criminal. Ou ainda podemos estar falando de um processo que já está em fase de recurso. Então, o destinatário da prova pericial pode ser um juiz de direito, pode ser um juiz federal, pode ser um desembargador, pode ser um delegado de polícia. Ou ainda pode ser um oficial de uma polícia militar ou oficial do exército, se nós estivermos falando de uma investigação militar. Certo? Pessoal, prova jurídica. Então nós estamos falando de todo um arsenal, de todo um arcabouço científico, principiológico do direito das provas, lá resgatado do direito processual civil. Pessoal, eu preciso lembrá-los que a perícia ela tem a sua previsão legal primeiramente no Código de Processo Civil. E mais ainda, a prova pericial possui uma previsão legal no Código Civil. De forma que mais à frente nós vamos encontrar esses conceitos, certo? Mas logo já vou adiantando para os senhores. Quando eu coloco investigação policial ou processo judicial, é de propósito, tá, gente? Não esqueçam do perito civil, que ele atua na esfera civil. Uma prova pericial pode aparecer em um processo criminal e ser emprestada para um processo civil, certo? E mais, uma prova pericial formada em um processo civil pode ser emprestada para um processo criminal e vice-versa. Pessoal, lembrem então do processo civil, certo? Nós vamos ver mais adiante a previsão legal no Código Civil, no Código de Processo Civil da prova pericial. E por último, eu gostaria de lembrá-los também que no processo civil nós podemos ter peritos privados, perícias privadas. No processo criminal, a perícia é sempre oficial. No processo criminal, a perícia é sempre
oficial. Ou seja, quando nós tivermos um profissional produzindo prova científica no processo criminal, vai se tratar de um assistente técnico e não de um perito criminal. Perito criminal é sempre oficial, certo? No processo criminal, para ser aceito o assistente técnico, ele deve ser indicado pelas partes e aceito pelo juiz, certo? Então vamos adiante. Prova pericial, prova jurídica. Ele vai criar uma situação, criar um fato jurídico dentro do processo. Lá, ele vai se instrumentalizar, portanto, como já foi dito, através do laudo pericial. É o documento emitido por perito oficial no processo criminal, certo? Com valor probatório. Então, quando o perito criminal emite uma informação através de um laudo pericial, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele documento não tem valor probatório. Por quê? Ou não tem o mesmo valor probatório de um laudo pericial. Por que ele diz isso? Porque o laudo pericial é aquele que possui conclusões científicas ou cientificamente comprovadas ou comprováveis. O método científico elegido indifere. O perito formado em exatas não vai utilizar o mesmo método científico do perito formado em humanas. Mas a conclusão deve ser a mesma, a não ser que haja equívocos ou haja mais de uma conclusão aferível. O fato é que no processo criminal o perito é sempre oficial. No processo civil, o perito pode ser oficial ou privado, certo? Muito bem. Por que eu falei em informação? Mais para frente, lá no estudo do laudo pericial, nós vamos ver que existe o perito, quando produz o laudo, aqui nós estamos na esfera criminal, certo? O perito oficial, quando produz o laudo pericial, ele pode emitir um laudo pericial, pode emitir um ofício de informação ou uma informação. O laudo pericial é o trabalho, o produto que instrumentaliza a prova pericial, certo? Quando o perito não pode aferir maiores conclusões com base científica, é porque ele não tem essas condições reunidas. Por exemplo, o local de crime ou local suspeito que não está devidamente isolado, aonde o cadáver foi mexido, aonde os vestígios estão trocados de lugar. Como nós vamos aferir isso? Informações policiais no momento do levantamento pericial. Então o policial diz, olha, nós tivemos que mexer no corpo porque houve atendimento médico, ou nós tivemos que mexer no bolso dele porque imaginávamos que ele era um suspeito, ou que havia uma bomba, uma arma de fogo carregada no seu bolso. Bom, o corpo foi mexido, nós não podemos tirar conclusões com bases científicas, certo? Ou ainda, houve o ataque de animais, ou houve chuvarada, enfim, houve uma alteração profunda na qual o perito não pode considerar aqueles como sendo os locais de disposição final dos vestígios. Ou seja, o local não está falando tanto quanto poderia, certo? Então, ele vai fazer uma informação. Informação é o laudo pericial cujo valor probatório está enfraquecido. O médico legista vai fazer uma informação? Pode, eventualmente também, com base nesses mesmos requisitos. Né? Então, aparece lá para o médico legista um cadáver a ser periciado, ou uma pessoa com a qual está com lesões antigas, lesões recentes, ele não tem condições mais de definir qual lesão é antiga, qual lesão é recente, ele produz uma informação. E o ofício de informação, nós vamos ver também lá na frente, é quando não há a possibilidade do exame, ou seja, o cadáver não chegou à mesa de necropsia do legista para ele fazer o exame, ou o perito se deslindou ao local e aconteceu alguma coisa, furou o pneu da viatura, não conseguiu chegar ao local, o local foi desfeito, enfim, não foi possível sequer a abordagem do local. Aí se emite um ofício de informação. Todos eles são gêneros da espécie laudo pericial, e o laudo pericial propriamente dito é o documento emitido por perito oficial com valor probatório, certo? Prova direta. Comprova fatos sem necessidade de exercício de raciocínio. Ou seja,
eu tenho uma impressão digital no local. Se eu tenho a identidade da pessoa pelo Instituto de Identificação, logo a pessoa esteve no local, certo? A não ser que aconteceu aquela, nós já comentamos na aula passada, a fraude processual. Aí sim, uma fraude processual. Alguém colocou a impressão digital da pessoa de propósito, isso é muito raro de acontecer, mas, enfim, eu tenho pelo menos a prova direta de uma fraude processual. Então, prova direta comprova o fato sem a necessidade do exercício de raciocínio. Esse exercício de raciocínio seria o quê? O indício, pessoal. Então, eu tenho um vestígio, ele passa pela cadeia de custódia, análise, interpretação, produto. Indício. Vestígio se transforma em uma evidência. Viram como até eu me atrapalho? O vestígio se transforma em uma evidência. Eu pego a evidência e faço um exercício de raciocínio, logo ele vira um indício, certo? Então a prova direta não precisa de indício, ele prova diretamente uma situação jurídica. Prova indireta pressupõe um raciocínio indutivo, são indícios e presunções. Então, lembrem da presunção relativa e absoluta, a presunção de violência, aquela que eu comentei na aula passada? Pois é, pessoa menor de 13 anos pratica conjunção carnal. Presume-se a violência se o seu parceiro é alguém maior de idade imputável. Porque é uma presunção legal. Não existem presunções absolutas, apenas relativas, certo? Exceto as presunções legais que são absolutas. Pessoal, então indícios e presunções advêm de provas indiretas. E o que seria uma prova indireta, professor? Pessoal, lembrem do exame de corpo de delito indireto. Exemplo clássico, o homicídio sem corpo. A pessoa faz um boletim de ocorrência informando que está sendo ameaçada. Faz outro boletim de ocorrência. Já temos 5, 6 boletins de ocorrência contra a mesma pessoa. A mulher que está sendo espancada pelo marido. Ele vai me matar. Ela procura a autoridade policial e diz, ele vai me matar, ele vai me matar. Um belo dia, essa pessoa está desaparecida. Passa-se um tempo, até que, juridicamente, aquela pessoa tem que ser dada como morta, conforme dispõe o Código Civil. A pessoa que está desaparecida há mais de um determinado período é considerada morta. Muito bem, vai abrir-se a sucessão dessa pessoa, enfim, as consequências cíveis, jurídicos cíveis desta morte, mas, criminalmente, nós temos indícios e presunções, ou seja, os boletins de ocorrência, os depoimentos dessa pessoa que estava sendo ameaçada. Se nós juntarmos com mais alguns testemunhos, nós podemos ter uma prova indireta de um homicídio, mesmo não havendo cadáver. Esta é, então, o exame de corpo de delito indireto. Certo? Agora sim, finalmente, para delírio daqueles que estavam em dúvida sobre os conceitos de vestígio, indício e evidência, vamos lá. Vestígio. Sinal ou marca potencialmente apto a denunciar algo. Ou seja, o vestígio tem o poder, tem a possibilidade de demonstrar algo, de provar algo. Em uma cena de crime, leia-se morte ou local suspeito, antes da sua análise e interpretação. Então, com todo vestígio, toda evidência antes de analisada e interpretada é um vestígio. Tanto é que eu posso ter os chamados vestígios ilusórios, os vestígios forjados, os vestígios irreais e os vestígios reais. Então, por exemplo, uma mancha de sangue ao lado de um cadáver é um vestígio? Sem dúvida nenhuma. Agora, ao proceder à coleta do vestígio e o traslado para o laboratório, se verifica que se trata de um sangramento de um animal. Havia uma cadela e o sangue era menstrual deste animal. Era um sangue animal e nem foi produzido por ato violento. Conclusão, aquele vestígio era ilusório. Exemplo 2. Polícia consegue um mandado judicial para ingressar em uma residência para cumprir um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão.
Muito bem, ao ingressar na residência, encontra-se um casal de idosos, mas na gaveta da cozinha se encontra um papelote de cocaína. Coleta-se, manda-se para o laboratório, cadeia de custódia, chega no laboratório, a conclusão do laudo pericial do perito laboratorista é: trata-se de bicarbonato. Aquele vestígio era ilusório, ou falso, ou irreal, como vocês queiram. Nós vamos ver uma questão de concurso onde apareceu esta situação. Exemplo 2. Mesma situação, mandado de busca e apreensão, chega-se lá, casa de idosos, abre-se a gaveta da cozinha, está lá a bucha de pó branco. Manda-se para o laboratório, é cocaína. É um vestígio real? Até pode ser. Mas, se este vestígio foi colocado propositalmente pela empregada para utilizar a residência dos idosos para traficar drogas, na verdade o que eu tenho aí é um vestígio forjado. Então, na verdade, ela quer colocar a culpa nos idosos daquela droga que foi encontrada com ela ou no carro dela, enfim, da empregada doméstica. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o vestígio ele é real, mas ele é real de uma fraude processual praticada por um terceiro, e não um vestígio real do tráfico de drogas por parte dos idosos. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que o vestígio real ele está ligado com o que está se investigando, certo? Adiante. Então lembrem, o vestígio pode ser real, pode ser irreal, ilusório, pode ser forjado, pode ser falso. Ou ele pode, após analisado e interpretado, se transformar em uma evidência. Evidência é o vestígio que foi devidamente interpretado e analisado e que teve sua vinculação com o delito comprovada cientificamente. Ou seja, passou pela cadeia de custódia. Aí eu pergunto para vocês, muito bem, e se um vestígio que potencialmente está apto a demonstrar algo, está apto a formar uma prova jurídica e ao convencimento do magistrado, por sua vez, não consegue chegar ao laboratório para análise e interpretação por questões qualquer. Interceptação, por exemplo, cadáver é coletado pela remoção do posto médico legal para ser levado à mesa de necropsia, para análise do perito legista. E no meio do caminho, os bandidos interceptam a viatura e raptam o cadáver. Pergunto para vocês, é possível transformá-lo em evidência? Não, porque ele não passou pela cadeia de custódia. E aí nós vamos ter que trabalhar com o conceito novamente de prova indireta. Certo? Então, a evidência só assim ou será considerada após a coleta, a identificação do vestígio, sua coleta, traslado, recepção, análise, interpretação e depois descarte ou devolução, se for o caso, mas o produto, através de um laudo pericial, o produto desta prova pericial, prova jurídica, transformado, então, o vestígio em evidência. E aí, comprovada a sua vinculação com o delito, ele está apto a fazer prova. Certo? Então, nós vamos ter questões na transformação, no processo de transformação do vestígio em evidência, leia-se, cadeia de custódia, nós teremos aí questões processuais importantes. Então, nós podemos desconstruir um vestígio com base em dialética, com base em construção dialética. E, por isso, nem sempre o vestígio pode ser considerado evidência. Eu me lembro de um episódio daquele famoso seriado CSI, onde o sujeito quebra a cadeia de custódia porque ele ficou 1 segundo sem olhar para a faca do crime. O bandido chama ele na rua, ele deixa a faca em cima da mesa e vai lá, atende. Quando ele volta, se pergunta isso no tribunal do júri. Olha, o senhor ficou todo o tempo olhando para o vestígio? Ele diz que não. Ele, não, eu dei uma olhada para a rua quando eu voltei, está quebrada a cadeia de custódia. Esta evidência, esse vestígio não pode ser considerado uma evidência, não está apto a fazer a prova jurídica. Certo?
Adiante. Presunção é o fato pressuposto com base em outro fato incontroversamente existente. A presunção pode ser absoluta ou relativa. Então, por exemplo, eu vou presumir uma violência, a violência legal, quando eu vejo uma pessoa com um rosto tenro, com uma violação sexual no consultório médico. O médico legista vai presumir que essa pessoa é menor de idade e vai realizar um exame. Exame de quê? Busca da carteira de identidade ou um exame antropológico para reconhecimento, caso ela esteja sem vida, para reconhecimento da sua idade. E aí, com base neste fato, ele chega a outra presunção de que essa pessoa foi estuprada. Presunção legal, absoluta de violência, já que pessoas menores de 13 anos, 14, menos de, no caso, 13 anos, 11 meses, 29 dias, 13 anos, 14 incompleto, presunção legal de violência, certo? Nós vamos tratar desses conceitos mais adiante na aula de sexologia, mas fiquem com o conceito de presunção absoluta ou relativa, é o fato que está pressuposto em outro fato incontroversamente existente, ou seja, uma evidência. Por sua vez, indício é o vestígio, evidência ou presunção indireta relativamente a outro fato relevante que, através de um processo dedutivo, chega a uma conclusão probabilística sobre o fato principal. Então, pessoal, o indício ele pode gerar o indiciamento da pessoa em um inquérito policial. E aí, se tratando de uma condição jurídica muito prejudicial. A pessoa que é indiciada como autora de um crime, ela tem uma condição jurídica muito desfavorável. Pode ter decretado a sua prisão preventiva, ou a sua prisão temporária, ou ainda a quebra do seu sigilo, ou deferida a busca e apreensão nos seus pertences. O que acontece, então, é que o indício pode ser um vestígio, pode ser uma evidência, pode ser uma presunção indireta, certo? Lembre-se também das provas ilícitas. O estudo da prova jurídica vai nos levar lá para o conceito de prova ilícita. A prova ilícita é aquele vestígio que, mesmo sendo real, não conseguiu virar evidência por conta de uma questão processual, ou seja, foi quebrada a cadeia de custódia, ou foi desrespeitado o devido processo legal, que é um princípio do jogo processual, certo? Então, o indício, repito, ele pode ser um vestígio. Eu tenho um vestígio que não virou evidência. Ele sai do processo? Deveria, mas o juiz jamais vai esquecer quando um determinado vestígio perdeu o seu valor probatório por conta de uma questão processual. Não sendo um vestígio irreal, ilusório, lembre do sangramento do animal, ele não está relacionado com uma pessoa humana. Então eu não posso dizer que uma pessoa humana esteve lá. Agora, no momento que eu tenho um sangue humano, mas este não conseguiu passar pelo processo de cadeia de custódia, eu tenho uma questão processual. E aí nós vamos ter que colocar na balança. Isso é bastante complexo, bastante jurídico, uma discussão muito profunda do sistema processual penal e do ordenamento jurídico constitucional, que não cabe aqui nós discutirmos, mas lembrem, o vestígio nem sempre vai ser totalmente desentranhado do processo. Agora, com a alteração de 2019, com a criação da cadeia de custódia, também foi criado o juiz de garantias, que é aquele que vai examinar o processo antes do juiz propriamente competente para o caso. E aí se tenta, então, desentranhar mentalmente aquele vestígio que não virou evidência. Mas essa discussão não cabe a nós aqui, apenas para ilustrar um pouco aqui a nossa aula básica dos conceitos básicos de criminalística. Certo? Então vamos adiante. Principiologia. Gente, falei para vocês que a criminalística possui princípios básicos. O primeiro princípio básico é o princípio da observação. É um princípio empírico da criminalística, criado por Edmund Lockhart. Todo contato deixa uma marca. E eu falei para vocês que esse princípio da observação, ele possui um desdobramento, que é o princípio das trocas.
vocês vão encontrar nas provas princípio da observação como princípio das trocas. São sinônimos, certo? Muito bem. Princípio 2, princípio da análise pelo método científico. Pessoal, quando eu digo para vocês que a criminalística se baseia em método científico, eu estou dizendo que, e vou repetir na verdade, o médico legista, o perito de local, o perito mecânico, o perito biólogo, o perito biomédico, o perito engenheiro civil, o perito de audioimagem, eles podem, todos eles, chegar a uma mesma conclusão por caminhos distintos. E é natural que seja assim, afinal de contas, eles têm formações jurídicas distintas. Então, o perito que tem uma formação em humanas pode escolher um caminho diferente do perito que tem formação médica ou da ciência da natureza ou das exatas, mas eles não podem ter conclusões diferentes. Se as conclusões são diametralmente diferentes, é porque está ocorrendo uma violação da análise do método científico. Existem diversos métodos, método indutivo, método dedutivo, método direto, método indireto. O que eu não posso é ter conclusões muito distintas, certo? As conclusões até podem divergir, mas elas devem ter um conteúdo nuclear idêntico, semelhante, certo? Pessoal, princípio da interpretação ou individualidade. Gente, significa dizer que dois objetos podem ser iguais, mas nunca idênticos. Como, por exemplo, dois seres humanos. Os irmãos gêmeos podem conter congruências genéticas, mas não podem conter a mesma identidade datiloscópica. Então, princípio da interpretação da individualidade. Dois objetos podem ser iguais, mas nunca idênticos. Certo? Um objeto sempre vai ter alguma diferença de outro, nem que seja milimétrica ou microscópica. Princípio 4, princípio da oficialidade e documentação. O que significa isso? Toda conclusão pericial, toda prova jurídica, toda a evidência deve estar contida em um documento oficial, emitido por perito oficial, aprovado em concurso público. Lembre-se, nós estamos falando do processo criminal. No processo criminal, o perito é sempre oficial. Vocês vão ter algum expert nomeado pelo juiz, indicado pelas partes? Sim, este é o assistente técnico. Não confundam o assistente técnico com o perito oficial e muito menos com o assistente da acusação. O assistente da acusação é aquela pessoa, normalmente é a vítima no processo criminal e ele é aceito pelo juiz. A vítima pode habilitar-se no processo, mas ela não é parte. No processo criminal, as partes são a Justiça Pública, o Ministério Público, né? Ou o réu, o acusado. Agora, o perito oficial, o perito criminal é sempre oficial. No processo civil, sim, eu posso ter um perito privado, certo? Então, princípio da oficialidade e documentação significa que o produto da prova pericial, a prova jurídica, o produto, prova pericial, prova jurídica, deve estar emitido em um laudo pericial oficial emitido por um perito oficial com valor probatório, ou seja, perito oficial, aquele que ingressou em um concurso público com lisura e com todos os requisitos administrativos de um certame público, certo? Então, fundamentação em leis científicas, independência entre conclusões e métodos e, por fim, independência do tempo. Pessoal, nós vamos ver lá na frente que o laudo pericial possui um prazo para ser emitido. Este prazo é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais um tempo, a pedido do perito, mas o prazo legal são 10 dias, processo criminal. Lembrem, o perito pode precisar de mais tempo, e esse tempo ele não pode ser
abreviado, uma vez que a conclusão pericial ela deve ser significativamente correta, de forma que o perito, ao fazê-lo rapidamente, pode incorrer em erros que são normais, afinal de contas, é feito por um ser humano. Então, a independência do tempo, eu posso levar 1 dia ou 10 dias, eu devo levar um tempo que for para chegar à mesma conclusão. Um perito hábil pode chegar em 1 dia, um perito mais antigo, com limitações decorrentes da idade, pode demorar 10 dias. Agora, a conclusão é que não pode variar em função do tempo. Certo? Por hoje ficamos por aqui. Próxima aula, vamos ver metodologias da pesquisa em ciências forenses.